Olá a todas e a todos, sou o professor Diego Cirne, estou aqui para o nosso terceiro encontro no projeto IFCang do Enem. Mais uma vez, vou trabalhar com vocês um conteúdo ligado a linguagens, códigos e suas tecnologias. Na última aula que tivemos, começamos o tópico A Estética Barroca em Caravaggio, Gregório de Matos e Aleijadinho. Fomos até os poemas de Gregório de Matos, discutimos um pouco a pintura de Caravaggio, falamos de quando e como ocorreu esse movimento barroco na Europa, aqui no Brasil. Hoje trataremos de esculturas de Aleijadinho e resolveremos algumas questões objetivas do Enem e outras que eu elaborei para vocês sobre o assunto, ok? Bem, temos aí o suposto retrato de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que foi encontrado numa igreja após a sua morte e é tido como o retrato oficial dele. É um artista que para muitos foi o maior artista plástico do barroco na América do Sul, foi o maior artista plástico da história brasileira, que tem uma história de vida muito singular, cheia de dúvidas, de mitos, de contradições em várias versões, mas pelo que sabemos, nasceu descendente de uma escrava, filho bastardo de um pai que também era mestre de arte, que teve uma doença que muito se conversa sobre ela e ninguém sabe ao certo o que foi, se foi hanseníase, desculpe, se foi escorbuto, se foi um AVC, tem muitas versões, mas que ele acabou perdendo os dedos das mãos, dos pés. Aqui nesse retrato você pode ver como as mãos dele estão cobertas, e há quem acredite que já é um retrato após sua doença, entre 40 e 50 anos, aí variando de versão para versão de sua vida. Alguns dizem até que os dedos apenas atrofiaram e ele mesmo os cortou com instrumentos do seu labor mesmo artístico, né? Também vale a pena contextualizar, ele trabalhou em altares, em naves de igreja. A gente vai falar agora de sua escultura, certo? Curiosamente, uma parte da sua escultura que ficou mais famosa, que repercutiu mais, ficou mais célebre, inclusive tendo sido produzida por ele após essa doença. A primeira que eu quero destacar para vocês é essa estátua de São Jorge, em cedro, em madeira, pouco mais de 2,20 metros. Foi encomendada a ele para uma procissão. Dia de Corpus Christi, se não me engano. Ela deveria participar da procissão, essa estátua, em cima de um cavalo. Vejam que, diferentemente das outras esculturas e até dos quadros que a gente viu de Caravaggio na aula anterior, eu não trouxe comentários sobre ela, porque o que mais repercute sobre ela são duas lendas, né? Dois mitos, não sabe se aconteceu ou não, sobre essa estátua. Hoje ela está no Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto, exposta. Veja, é uma estátua representando São Jorge sem aquela roupa de soldado romano, que é característica da iconografia católica, certo? E muitos querem atrelar esse chapéu, a pluma, essa armadura aqui, até a uma ideia portuguesa. Essa é uma tendência que muito se discute na obra de Aleijadinho. Como ele representou esses elementos portugueses, locais da nossa realidade lá do século XVIII,
misturando com esse imaginário católico. Veja que até aqui, ó, você teria no escudo, no braço esquerdo de São Jorge, você teria a Cruz de Malta, que é portuguesa, né? Você teria uma escrita em latim, cuja tradução seria mais ou menos para a glória e a honra de Deus. A lança com a qual São Jorge luta contra o dragão, vence o dragão, está aqui, mas com essa mudança de roupagem, né? Também se comenta que você teria marcas anatômicas que são lineares nas esculturas de Aleijadinho. Esse formato de olhos um pouco puxados, que alguns estudiosos chamam de olhos amendoados, e uma marca de divisão no queixo. Também se comenta como esse tipo de figura, do ponto de vista da feição, é muito mais próxima a essa figura de um contexto étnico português, brasileiro, do que do imaginário comum europeu. Sobre as lendas que ficaram famosas sobre essa estátua, se diz que ele colocou o rosto de São Jorge, colocou no rosto de São Jorge um desafeto pessoal. Um cara chamado Romão. Tem até versos populares ironizando esse Romão, que quando essa estátua veio à tona, ele foi logo reconhecido. Esse Romão poderia ser um militar que satirizou a doença de Aleijadinho, ou um assessor de um governador. Já encontrei as duas versões. Ou seria um militar superior a esse Romão, ou o governador que teria encomendado essa obra a Aleijadinho. Como vingança, ele teria colocado o rosto para satirizar, para responder a esse desafeto. Alguns entendem até que existem traços afeminados nessa estrutura, nas pernas, no peito, para poder fazer essa sátira ao Romão. Lembrando que essas questões de gêneros para a época, né, não tínhamos a maturidade de ver, de enxergar esses preconceitos no século XVIII como a gente teria hoje. O Museu da Inconfidência diz que ela foi produzida na segunda metade do século XVIII, a exemplo do que a gente falou sobre a primeira escultura dele lá, do Cristo flagelato. Né? Não se sabe ao certo uma data. Há muita divergência nisso. Como também há divergência nesses mitos. Né? Se diz que essa escultura, isso também é atribuída a outra escultura que está em São Paulo, de São Jorge, que essa escultura teria sido presa, porque durante a procissão a procissão parou abruptamente e essa estátua despencou para frente no cavalo e essa lança de madeira teria matado o condutor desse cavalo. A estátua acabaria tendo sido presa. Também se confunde essa versão com o fato que ela foi presa por conta desse ataque político que Aleijadinho teria feito com o rosto do assessor do governador. Então são causos, né? A gente está aqui só compartilhando como curiosidade, mas você tem uma escultura muito bem trabalhada, com detalhes anatômicos, com uma perfeição bem interessante, feita em madeira, que é uma das obras, que é uma das matérias-primas das obras de Aleijadinho. Nesse segundo exemplo que eu trago para vocês, a gente tem uma igreja em Congonhas, certo? Um conjunto de esculturas de Aleijadinho, mais de 60 peças, que formam a via sacra de Jesus, na subida
do Santuário de Bom Jesus de Matozinho. Você tem 6 capelas que mostram 7 passos, 7 estações da Via Sacra, da última ceia, que é essa que nós estamos vendo, que seria o primeiro passo, até a sua crucificação lá, certo? Também nós temos cedro, madeira, mais ou menos em tamanho real, e veja a representação aqui da última ceia. Trouxe para vocês agora de maneira mais crítica um comentário de José Nicola no livro dele Literatura Brasileira, onde ele faz um comentário sobre esse conjunto de status formando essa obra. O culto da forma manifesta-se tanto na literatura como nas artes plásticas do Barroco. Então, você poderia associar a primeira obra que nós vimos a essa temática barroca, que é uma temática católica, cristã. Não esqueça, criada para uma procissão ou criada para fazer a representação da Via Cruz no acesso a essa igreja. Então, isso é tipicamente barroco. O culto da forma, que a gente viu lá na literatura, no jogo de palavras, por exemplo, que a gente viu no jogo de claro e escuro na pintura, aqui você tem no planejamento, nas formas dramáticas, certo? Veja um comentário na sequência. Neste grupo de esculturas do Aleijadinho, que integram, desculpa estar digitado errado aí, integram a última ceia, não há lugar para a expressão serena das imagens religiosas. Os apóstolos revelam intensa agitação, traduzida nos gestos e olhares que trocam a respeito do que acabaram de ouvir de Cristo. Então, na última ceia, Jesus anuncia aos seus apóstolos que vai passar pela paixão e que entre eles há um traidor. Você tem aqui a ideia da ceia representada na mesa. Você tem a tigela e a ideia do pão, né? A gente já falou aqui até na outra aula, nesse momento, que virou o sacramento da missa. Você tem aqui o vinho, né? Você vai ter aqui, 12 figuras ao lado de Cristo, que está no centro, que são os apóstolos. Veja que eles estão com as mãos espalmadas, os braços abertos. Alguns, além dessa gesticulação, estão lamentando do espanto, né? Estão lamentando, estão falando, estão questionando. E aqui, de maneira dissimulada, envergonhada, com um saco de dinheiro na mão esquerda, você tem Judas, né? Que é quem entregou Jesus, quem traiu Jesus. Então veja quanta movimentação você tem nesse conjunto de escultura. É o primeiro passo, lá na primeira capela da subida, e se tem a ideia que ela foi pintada por outro mestre, mas que foi esculpida 100% desse conjunto, digamos assim, foi esculpido por Aleijadinho. O princípio aí de planejamento, olha, as dobras intensas do pano. Você tem aquele mesmo formato de olhos que ele usou em suas esculturas, por exemplo, os detalhes anatômicos e um princípio de dramaticidade bem interessante para representar. Você encontra em vários sites o conjunto mesmo desses passos. Vale a pena você conhecer essa via sacra, essa via crucis de Aleijadinho, lá para o Santuário de Congonhas, certo? E um outro exemplo de sua obra também está nessa mesma igreja. Nós temos um conjunto de 12 profetas, que são os profetas do Antigo Testamento bíblico, no adro da igreja, a escadaria que dá acesso à entrada principal da igreja. E aqui, do lado esquerdo, a primeira imagem do lado esquerdo nessa subida, nós temos o profeta Isaías. Okay? No livro O Aleijadinho, essa referência aqui precisa ser corrigida, né? O Aleijadinho, de Fernando Jorge, desculpa. Esse livro aqui vou até mostrar para vocês. Ele faz uma descrição da escultura de Isaías. E eu transcrevi para vocês. Fernando Jorge é uma das grandes referências no Brasil
quando se trata de Aleijadinho, né? Problematizando bem essas divergências biográficas, esses contextos de construção dessas obras. Bem interessante. Ele diz, lembrando, não são os grandes mestres Caravaggio, eu aproveitei o slide da outra aula e ficou com esse problema. Fernando Jorge, o Aleijadinho, sua vida, sua obra, sua época e seu gênio, certo? Da boca aberta dessa imagem de pedra, crispada num ricto de ódio, julgamos que irrompem palavras de fogo. Veja, você tem aqui, ó, as barbas, a barba com os fios encaracolados de Isaías, uma feição serena, também com aquele formato de olhos. Essa escultura aqui é em pedra-sabão, as 12 são em pedra-sabão. Veja que você pode ver aqui como o tempo está prejudicando um pouco, né, as deteriorações típicas do tempo nesse tipo de escultura. Ele segura, está de boca aberta, proferindo alguma coisa, e como a sua mão direita aponta para o que ele segura na mão esquerda, você tem um versículo bíblico do capítulo 6 do livro de Isaías, lá do Velho Testamento. Da boca aberta dessa imagem está saindo, digamos assim, esse versículo. E essa feição serena é odiosa, é combatente. É isso que está na interpretação de Fernando Jorge. Muito, muito interessante. O versículo inscrito na sua cartela, extraído do Velho Testamento, como eu disse a vocês, do capítulo 6 do livro de Isaías, está de acordo com a atitude e a expressão da estátua. Ou seja, é um versículo forte e a sua feição é austera para combinar com esse versículo. O versículo é: depois que os serafins celebraram o Senhor, um deles trouxe aos meus lábios uma brasa com uma tenaz. Ou seja, há uma revelação de Deus na fala do profeta. Aqui a escritura está em latim ainda, certo? Mas como é que Aleijadinho transcreveu essa austeridade, esse conteúdo forte na própria feição, na expressão dramática da estátua. Temos aqui, ó, um planejamento bem intenso também e uma feição dramática. Então, você vai ver em cada escultura, também vale a pena conhecer os 12 profetas, uma associação com a própria citação bíblica que acompanha a estátua. Pedra-sabão é outra matéria-prima muito usada por Aleijadinho, certo? Nas suas esculturas. Isso aqui vai fazer com que ele seja muito associado ao rococó, que é um movimento de arte mais ou menos da época do Barroco, que está ligado muito à produção de esculturas em pedra, para decoração, e que vai assumir uma conotação desse temário religioso também, certo? Você vê aqui muitos detalhes no tecido, ó, na anatomia, quando a setinha vai passando aí, que é próprio daquele culto formal que a gente viu José Nicola comentando sobre a escultura barroca. Okay? Também queria compartilhar com vocês que muitos estudiosos desse conjunto dos 12 profetas falam de certas assimetrias ao longo das estátuas, do ponto de vista anatômico mesmo. Aí existe uma série de interpretações citadas para isso. Por exemplo, o escritor modernista brasileiro Mário de Andrade questiona se Aleijadinho foi um precursor do expressionismo, mas isso é visto de maneira problemática por muitos estudiosos. O próprio Fernando Jorge, por exemplo, questiona isso. Porque o expressionismo é um movimento de vanguarda europeia, vai estar lá na virada do século XIX, esse movimento de vanguarda, para o século XX. Assim, um pouco anacrônico, né? Você vê isso na segunda metade do século XVIII para o comecinho do século XIX, que é o contexto onde essas esculturas são produzidas e colocadas na igreja.
Outros entendem que essa assimetria anatômica, você pega, por exemplo, muito se comenta sobre a baleia que está junto do profeta Jonas, do leão que está junto do profeta Daniel, com essas alusões à própria mitologia bíblica, né? Que tem problemas de assimetria, de formato. Aí alguns estudiosos vão dizer que isso é a cara da assimetria, do desequilíbrio estético do barroco. É uma interpretação possível. Outros entendem que é uma limitação até física do próprio Aleijadinho. Né? Depois dessa doença, que ele perde os dedos das mãos, você imagina isso com um escultor. Se for verdade aí o mito sobre ele, seus ajudantes, que eram 3 escravos que ele tinha, que o acompanhavam, amarravam seus instrumentos, como o cinzel, por exemplo, para ele esculpir. Então, fica aí todas as possibilidades de discussão sobre essas esculturas. São patrimônio da humanidade aí, tombado pela Unesco, então vale a pena você conhecer pela história cultural do país, pela questão estética mesmo, certo? Veja que eu citei aqui outras possibilidades além do barroco, né, como o rococó. Existem estudos que atrelam essas estátuas dele em pedra-sabão para as igrejas, até a arte gótica lá da Idade Média. Então são diálogos possíveis que a gente vai tentar amarrar aqui nesse slide, certo? Marcas estilísticas da escultura de Aleijadinho. Veja que aqui eu não estou falando de altares, de estruturas arquitetônicas de igreja, certo? Onde faz nave, faz coisas para fachadas de igreja. A igreja vale a pena você conhecer, também a igreja de São Francisco, lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, que tem muita coisa dele, certo? Primeiro, temas religiosos, são obras feitas para as igrejas, como você está vendo, ou para cerimônias religiosas, como no caso de São Jorge, certo? Os traços fisionômicos que são predominantes, que se repetem, são comentados pelos estudiosos como os olhos amendoados, aquele formato que eu chamei a atenção para vocês, o queixo dividido, até às vezes uma barroca, a divisão do cavanhaque, como a gente viu lá em São Jorge. Você tem a possibilidade, que tem um asterisco aí, porque é bem problematizado, não é unânime, dele ter colocado uma cor local nessas esculturas, até a representação da política local em Minas, dessa colônia brasileira, de crítica à colonização portuguesa, a autoridades portuguesas, certo? Não há unanimidade, mas há quem pense que isso é muito forte na obra dele, que acabou dando uma cor local, misturando o local com o universal religioso, né? Bem, como a gente viu lá no Cristo Esfacelado, é o imaginário cristão, forte em todo o Ocidente, mas tem a falta de dedos do próprio Aleijadinho. Então essa dualidade é bastante discutida, uma possível associação com até a questão política dos Inconfidentes, mas não é unânime, como eu disse a vocês. Se você ler alguma coisa a respeito, fica já adiantado. Falei para vocês dessa questão da assimetria. Vale a pena conhecer as outras esculturas dos profetas para você ver isso. E se é a assimetria própria do barroco, se é uma limitação física e, consequentemente, estética do próprio Aleijadinho no momento de sua doença. As matérias-primas, né, principais dele aí, pedra, sabão e madeira, principalmente o cedro, São Jorge e a Via Cruz em madeira, os profetas em pedra, sabão, por exemplo. E há muita ideia de representação dramática, né, nas esculturas dele. Como eu disse a vocês, isso fica do Renascimento para o Barroco. Como muita coisa fica na obra dele e vem do Renascimento, e aí é interessante porque não se sabe ao certo quem foi ou quem foram os mestres de Aleijadinho, se foi o pai dele, o tio, que seriam mestres de arte, se houve outra influência sobre ele nesse sentido, na sua formação, se ele foi um autodidata apenas. Mas existem muitos diálogos da obra dele com outros movimentos de arte ocidental,
como a arte gótica, que eu expliquei para vocês, como o Renascimento, como o Barroco e o Rococó. Aí o Barroco está destacado aí, você pode ver o asterisco aqui em cima, porque se usam expressões, né, que a gente já discutiu um pouco na última aula. É um Barroco tardio, já, né, do século XVIII para o início do século XIX, segunda metade do século XVIII para o início do século XIX. É um Barroco mineiro, ligado àquele contexto dessa sociedade do ouro, que a gente comentou na aula anterior, certinho? Passando agora para as questões, são 5 questões, e 2 questões eu elaborei, e 3 questões do Enem que envolveram esse assunto que a gente visitou nessas 2 videoaulas, ok? Primeira questão do Enem, colocaram aí um poema de Gregório de Matos, tá? Acompanhe a leitura, por favor. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Veja, do ponto de vista estético, da estrutura formal barroca, tem Gregório de Matos, um soneto com 2 quartetos e 2 tercetos, também herança do Renascimento, como a gente já conversou na aula passada. Você tem a linguagem rebuscada. Veja aqui, ó, Páscoa ficou da redenção o dia. O dia da redenção ficou Páscoa. Virou Páscoa, né? Da libertação do povo hebreu lá do Egito. Você tem uma figura de linguagem aqui, quando você não tem a ordem direta, gramatical, que é o hipérbato, faz parte da linguagem rebuscada do Barroco. Do ponto de vista temático, você tem citações bíblicas, temática bíblica. Lembra que o Barroco é muito forte nisso, você já sabe. Mas Gregório de Matos, ele vai misturar um pouco aquela ideia religiosa a uma crítica política da realidade colonial que ele encontrou no século XVII, né? E ele faz isso a partir do momento que ele liga isso à Bahia, né? Como se o povo hebreu foi escravo e libertado por Deus lá no Egito, e o povo baiano está ironizando, satirizando, é uma obra satírica dele e religiosa ao mesmo tempo, alguma mudança política que houve na Bahia, né? Para remir, para libertar, para livrar o povo baiano de alguma tirania. Desculpa, é claro que quando ele cita aqui, ó, no último verso, o faraó do povo brasileiro, ele está dizendo que os brasileiros são escravizados, né? Por Portugal. É isso que ele está ironizando. Só um minutinho para eu tomar uma água. A garganta vai secando e a voz vai falhando, desculpa. Mas veja, eu disse a vocês na outra aula que a gente ia falar sobre poesia satírica dele agora, né? Então, a obra satírica dele, Alfredo Bose, lá na História Concisa da Literatura Brasileira, vai dizer que ele é um intelectual revoltado, porque não tinha conseguido uma ascensão política, social ou até econômica, e revoltado com tudo e com todos, dos governantes, que são ladrões, como ele vai dizer em outro poema, que neste mundo é mais rico quem mais rapa, que quem não furta é pobre, na cidade da Bahia, diz lá em outro texto, até a passividade do povo. Então ele reclama de escravo, reclama de índio, reclama de colonos, critica os governantes, critica o clero, usa uma linguagem satírica muito carregada de palavrões, a 10ª do Pica-Flor, onde ele estaria satirizando uma freira que o chamou de Pica-Flor, e responde a ela que fica de mim o pica e de vós a flor. Então você tem o calão mesmo, né? Você tem a pornografia. Mas é interessante discutir como ele acaba dando uma feição brasileira a isso.
se discute muito isso na crítica literária brasileira. Ele foi o primeiro poeta brasileiro a pegar as tendências europeias, como aí você tem muito do barroco, e misturou a temática brasileira. E, como ele diz lá, um calção de pindoba a meia porra ou a meia zorra, dependendo da versão que você pegar desse poema. Então, olha, a pindoba, você vai discutir a incursão, né, digamos assim, poética dele, misturando a estética barroca, um vocabulário brasileiro, uma temática brasileira, até mesmo em nível de pornografia. Bem interessante aí, né? A construção de um poeta genial. Aqui, lembra, um soneto com citação bíblica, com linguagem rebuscada, o dualismo entre Deus e o homem, porque foi Deus que libertou esse povo hebreu, isso é barroco, mas dentro de uma temática política brasileira, misturando. Essa escolha foi bem interessante nesse sentido, né? Misturando a poesia religiosa dele com essa poesia satírica. O que é que a questão quer saber da gente? Com uma elaboração de linguagem em uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, soneto, versos decassílabos, temática religiosa, puramente barroco, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por. Aí lembra que ele vai da temática religiosa, bíblica, desculpa, vai passando uma moto, para a temática local, né? Baiana, política. Apresenta temática expressa por. É uma visão cética sobre as relações sociais, ou seja, ele é um descrente das relações sociais. Será que esse é o tema do poema que a gente viu? Há uma preocupação com a identidade brasileira. Existe uma crítica velada, discreta, escondida à forma de governo vigente. Há uma reflexão sobre os dogmas do cristianismo, ou seja, é um poema só religioso. Ou há um questionamento das práticas pagãs na Bahia, lembrando que pagão aí no sentido daquilo que não foi batizado na fé de Cristo. Ele está questionando, por exemplo, as práticas culturais pagãs de índios ou de negros escravos que foram levados para a Bahia. Será que é isso que ele está fazendo? Com que letra você ficaria aí? Ó? O nosso gabarito é letra C. Né? Crítica velada à forma de governo vigente. Não esqueça, é um poema satírico. Então, ele diz que o Brasil foi libertado por Deus para, na verdade, dizer que o Brasil está escravizado nessa colonização, nessa tirania portuguesa. Então, é uma crítica velada porque é uma crítica irônica. E lembra que o princípio da ironia, né? Quando você diz uma coisa para afirmar justamente o contrário. É próprio da sátira dele. Embora você possa até dizer que ele é cético das relações sociais, porque ele critica tudo e a todos, mas isso é um distrator, né, no modelo do Enem. Isso não representa de maneira primordial a pauta do poema. Então é correto, mas não seria o mais correto, digamos assim. Preocupação com a identidade brasileira, embora ele comece a dar esse matiz brasileiro a seus poemas, a gente não pode discutir identidade ainda, né, brasileira. Isso vai ser unânime aí nos estudiosos que só lá para o século XIX você pode discutir identidade brasileira já. Então ele dá uma feição de brasilidade aos seus poemas, seria isso, mas identidade mesmo não. Ele não está discutindo dogmas, como ele discutiu lá naquele vídeo que a gente viu na aula anterior, e nem está falando de práticas pagãs. Em outros poemas ele até cita isso, de alguma maneira, a cultura pagã, mas aí não é o caso, né? Está citando só a Bíblia para a política brasileira, certinho? Resposta letra C. Outro poema de Gregório de Matos foi colocado no Enem, com muita semelhança na abordagem que foi feita nessa primeira questão. Acompanhe aí. Quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receosos? Adeus praia, adeus ribeira, de regatões tabaquista, que vende gato por lebre, querendo enganar a vista. Nenhum modo de desculpa tendes que valer-vos possa, que se o cão entra na igreja, é porque acha aberta a porta.
Veja, não é um soneto, o formato é mais próximo das suas sátiras, que é um formato mais ligado a os poetas populares, né? Ele teria cantado aí uma viola pelas ruas da Bahia. Também faz parte, ele cita aqui igreja, né? Mas ele faz crítica social. Aqui, ó, quando ele cita os regatões tabaquistas, você estaria falando das questões mercantis, de mercado, de tabaco. Como ele diz lá em um soneto satírico, que ele diz que a máquina mercante tocou a Bahia, a ti tocou-te a máquina mercante. É outro poema dele que há quem diga que essa sonoridade aí dos engenhos, que ele está criticando essa colonização mercantil, né, brasileira. Então aqui ele está fazendo essa crítica. Mas veja como a linguagem é mais popular, que ele fala em telhados de vidro, que você não quer tacar uma pedra no telhado de vidro do vizinho, porque o seu telhado também é de vidro, né? Você está falando aí do total comprometimento de todos com o que é feito de errado aqui. Ele cita as desonestidades desse mercado que foi citado, vendendo gato por lebre. Veja como ele coloca uma linguagem popular, de ditados populares, que se o cão entra na igreja é porque ele encontrou a porta aberta, não tem outro motivo. Então, critica aí igreja, critica mercadores e a colonização como um todo, certo? E aí veja, ao organizar as informações no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Veja que nesse momento eles escolheram um poema satírico de novo, porque esse poema satírico tem mais a ver com a brasilidade, certo? É uma possibilidade de abordagem no Enem. A outra ainda tem uma abordagem estética de Barroco, que eles foram só a essa questão da temática popular, da construção popular. E não esqueça, você tem uma questão também que toca numa habilidade da linguística, né? De intenção comunicativa. Então, o que é que ele quer de maneira maior nessa construção, falando em mercado, falando que o cão está na igreja, e aí você pode entender cão até na conotação do demônio mesmo na igreja, né? Pode ter um duplo sentido do cão animal com o cão, dessa expressão popular ligada ao Satã, satirizando, criticando essa sociedade na qual ele se encontra. Então, nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares com o objetivo de qual a intenção quando ele fala de gato por lebre, de telhado de vidro, do cão que entrou na igreja porque encontrou a porta aberta. Enumerar atitudes, descrever costumes, é quase sinônimo aí enumerar e descrever, né? Como ele elencar ou atitudes ou costumes do Brasil. É só para dizer que há uma sabedoria popular, ele está demonstrando essa sabedoria, diz a letra C, está recomendando precaução, está mandando as pessoas ficarem mais com o pé atrás, cuidadosas, será que é isso? Ou a letra E, criticar comportamentos. Na sua opinião, qual é a função desses ditados quando ele diz que as pessoas são coniventes porque não apedrejam o telhado de vidro porque tem o seu telhado de vidro, porque existe desonestidade no mercado, porque a igreja também é cúmplice. O que é que ele quer fazer com esses ditados? Resposta letra E, criticar os comportamentos, que é a principal vertente dessa poesia satírica dele, certo? Lembra que a gente falou da poesia lírica, religiosa, filosófica, amorosa? Trabalhei bem lá, porque eles podem abordar isso também, que é a típica estética barroca na poesia de Gregório de Matos, mas por duas vezes eles optaram por dar essa abordagem da sátira de alguma forma, certo? A primeira questão que eu elaborei aqui para vocês vem misturando o que a gente viu da pintura de Caravaggio com a poesia de Gregório de Matos. Veja aqui, ó, do lado esquerdo, onde está a setinha, você tem um quadro, o São Jerônimo Penitente de Caravaggio. Lembra que São Jerônimo, eu acho que eu até citei esse quadro na videoaula anterior,
é aquele que fez a versão mais popular da Bíblia, né? A Vulgata. Ele está produzindo aqui a versão em latim, né? Que hoje é a versão mais popular que a gente tem traduzido para as línguas modernas. A versão que a gente tem acesso ainda com essa tradução. Então, ele está traduzindo aqui os escritos. Vejam, temática religiosa, o manuscrito da Bíblia, um santo. Veja aqui, ó, a auréola aqui, como a gente viu lá naquela convocação que Jesus faz de Mateus, né? Mas veja que em frente à mão direita, onde ele escreve sua pena, você tem um crânio. Esse crânio está meio que olhando para ele. Esse crânio é a natureza morta, lembra da aula passada. Se ele está olhando até para essa pena com que ele escreve, com a mão direita, com o livro que ele está escrevendo, está em cima de um livro, é para uma interpretação bacana, que eu gosto, é que ele está representando assim, ó, olha, a vida é efêmera, é uma ilusão, a matéria é muito transitória, e a Bíblia está aqui para lembrar você disso, ela foi escrita com essa lembrança. Outra interpretação possível é que o próprio santo tem a sua efemeridade material lembrada aqui, por isso que ele está escrevendo a palavra eterna de Deus, transcendente, espiritual, etc. Tá? Veja que no jogo de cores do barroco você tem essa parte esquerda aqui mais escura, como se tivesse uma iluminação, um foco de luz mais à direita, na figura do próprio São Jerônimo e em cima da mesa, né? Tipo daquela dualidade da pintura barroca. Veja um comentário aí do enunciado da questão. Os homens dos séculos XVI e XVII viviam um conflito de ordem ideológica em que as questões materiais eram opostas às questões espirituais. Lembra que isso é o princípio do barroco. Surge do século XVI para o século XVII e uma tensão entre o mundo material e o mundo espiritual representado na Bíblia aí, pela caveira, por esse corpo envelhecido dele, em contraposição à palavra divina bíblica. Muitas vezes a produção artística representava a efemeridade da vida. Veja, isso pode aparecer em esculturas, na arquitetura dessas igrejas, aparece em poesia, aparece na pintura. A arte representando a efemeridade da vida. Lembra aquela questão do carpe diem, que eu falei para vocês na aula anterior. No quadro de Caravaggio, isso se manifesta pelo paralelo entre o crânio sobre o livro e a cabeça do santo. Aqui, ó, como se estivesse numa altura próxima, né? Fazendo um paralelo. Essa reflexão filosófica também está presente na estrofe de Gregório de Matos. Lembra um poema que a gente viu dele na outra aula, falando que tudo é passageiro, que o que é bonito fica feio, o que é claro fica escuro, o que é alegre fica triste. Então, a questão quer saber, essa reflexão filosófica está presente na estrofe de Gregório de Matos, ou seja, você vai assinalar qual estrofe tem essa temática sobre a efemeridade da vida, que se associa a essa questão filosófica do carpe diem, que vem lá da literatura clássica, certo? Vamos ler as estrofes. Letra A. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Veja, uma mulher que é bonita, que traz um ar de beleza e galhardia em volta dela, que é uma mentira de anjo. Aqui isso é temática filosófica da poesia de Gregório, sobre a efemeridade da vida. Letra B. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Veja o jogo de palavras, a linguagem rebuscada, o cultismo, todo, parte, todo, onde ele diz que em todo sacramento da igreja, Deus está por inteiro, falando um pouco da onipresença de Deus que está inteiro em toda parte. Será que isso tem a ver com a efemeridade da vida? Letra C. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em nada.
Está dizendo que a maturidade, que é a passagem do tempo, a madura idade, como ele coloca aí, vai converter essa flor, a beleza, a delicadeza física, vai ser transformada em terra, em cinza, em pó, em nada. Será que é essa que está falando da efemeridade material, da transitoriedade das coisas? Ou é a letra D, que diz: Senhora minha, se de tais clausuras, tantos doces mandais a uma formiga, que esperai vós agora que vos diga, se não forem muitíssimas doçuras? Veja, está se dirigindo a uma senhora que de uma clausura mandou um doce a uma formiga. E ele diz que vai dar em resposta a esse presente, ele seria a formiga, o eu lírico, murchíssimas doçuras. Veja, murchíssimas aí pelo superlativo e pela degeneração da ideia de doce, tem um tom satírico, né? Tem a ver com a efemeridade da vida. E na letra E, até o verso que eu citei ainda agora, começa aí. Neste mundo é mais rico o que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa, com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Veja, nesse mundo, quem é rico porque rapou, né? Rapar no sentido coloquial mesmo de roubar. Quem se mostra muito limpo tem muita carepa. Carepa, ou carepa, seria uma expressão popular da linguagem que pega sujeira do baixo corporal, digamos assim, né? De fezes, de casca de ferida, etc. Certo? Então, quem quer se mostrar limpo, na verdade, é sujo. E com sua língua vive falando mal, decepando o vil de quem é nobre, né? E o velhaco maior, o patife maior, sempre tem uma proteção, ou seja, está lá nas classes dominantes. Será que isso tem a ver com a lírica filosófica? Essa linguagem, essa ideia de crítica? Que letra você marcaria? Temos aí, mais uma vez, a letra C. Veja, isso é pro barroco, isso é tipicamente desse carpentier filosófico. O que é belo vai se transformar em terra, em cinza, em pó, em nada, numa gradação aí para falar da destruição das coisas materiais. Né? A letra A fala de uma mulher bonita que tem o sol em si, que é um anjo mentiroso, porque ela é só aparentemente um anjo, isso é a lírica amorosa que nós vimos. A letra B, com o jogo de palavras, falando da onipresença de Deus nos sacramentos católicos, isso é lírica religiosa. A letra D e a letra E, quando ele fala de doçuras murchas, quando ele critica essa sociedade, aí já é a sátira, né? Coloquei aí de propósito para você visitar todas as nuances temáticas da obra de Gregório e conseguir identificar qual é a filosófica, certo? E veja que é uma temática universal do barroco, comparando aí com a sua capacidade de ler a pintura, né? E é sobre pintura de Caravaggio. Caravaggio não apareceu ainda no Enem. Então temos uma questão sobre essa pintura barroca. Elaborei aqui para vocês. Texto 1. Tem aí no site Brasil Escola, comentário de Lília Aguiar sobre a arte barroca. Veja o que ela diz, que eu transcrevi para vocês. Outra questão que eu elaborei. A arte barroca da pintura imperou no século XVII. E aí Velázquez, Caravaggio tem sua produção com maior número no século XVII. A gente já falou disso na videoaula anterior. Esse período registrava um modelo de transição espiritual na cultura ocidental, pois vigorava dois padrões de ver o mundo. Engasguei de novo aqui, desculpa, só uma aguinha. Mais uma vez, a questão espiritual. A gente falou disso na aula anterior. A arte sacra, ligada a uma função de propagar a temática religiosa, né? Vinda lá do Concílio de Trento, lá daquele contexto de contra-reforma que a gente já conversou a respeito na aula anterior. Mas se a arte assumiu no século XVII isso, lembra que a gente já conversou que no século XVI ela teve outra função. E aí vem o final do comentário da estudiosa aí.
o paganismo e o sensualismo do Renascimento e a permanência dos aspectos religiosos que faziam lembrar o teocentrismo medieval. Lembra que o teocentrismo medieval é retomado pela Igreja Católica a partir da Contra-Reforma. Essas obras que a gente está discutindo, de Caravaggio, de Aleijadinho, são de expressão católica. Mas a sociedade europeia, ela vem de um mundo diferente do século XVI, da influência de um mundo diferente, que é um mundo greco-romano. Nossa primeira videoaula, o Renascimento, a Renascença. É um mundo pagão, de filosofia, de mitologia, de antropocentrismo, né? De outra maneira de ver o mundo, e a sociedade está dividida entre isso. A gente também já discutiu isso na aula anterior. Compare esse comentário, essas coisas que a gente lembrou, aqui no lado direito, a esse quadro Narciso de Caravaggio. Citei na videoaula anterior, já tem a ver com esse mundo renascentista pagão, porque é um mito grego. Se fala de dualismo entre a matéria e o espírito, e veja como isso está representado no quadro. Você parece que tem uma linha que divide o quadro aqui, ó. Bem interessante. Narciso é aquele que se apaixona pela própria imagem. Lembra lá de Caetano Veloso, né? Narciso acha feio o que não é espelho, porque ele se apaixona pela própria imagem. No caso, aqui não é um espelho literal, mas ele está vendo o seu reflexo num lago. E o quadro tem, na metade de baixo, de cabeça para baixo, o reflexo, e na metade de cima, a própria figura do jovem belo que se apaixona pela própria imagem. Então você tem dois mundos, né? Um mundo real da matéria e um mundo que é um reflexo disso. Que, sem grandes problemas, você pode ligar a representação de renascimento contra a reforma, de mundo material, mundo metafísico, certo? Mas olha que tem um contato, que a mão direita da imagem real parece estar tocando a mão esquerda, né, do reflexo, como aqui ele pega na superfície, né, não é bem na água, mas há um contato. E aqui, ó, a mão esquerda da imagem real toca a mão direita do reflexo, formando aqui um movimento circular bem interessante, né, nessa dualidade. Como também faz parte dessa dualidade barroca, um foco de luz que ilumina mais a figura dele em uma parte do chão. E olha, a cara de Caravaggio, a gente já sabe disso, como tudo é escuro ao fundo, e como há menos incidência de luz aqui nessa parte de baixo da imagem, né? Bem bacana. O pintor italiano Caravaggio é uma das principais referências artísticas da arte barroca, período sintetizado por Aguiar em seu comentário. Então temos um comentário do barroco, o Enem faz muito isso, né? Você vê o comentário crítico e depois o texto artístico. Ao pensarmos na realização estética inerente ao barroco na tela destacada, identificamos, ou seja, o que tem do que ela comentou do barroco na tela, o que é tipicamente barroco que você identificou naquele quadro. Letra A. O ideal de equilíbrio realçado pela sugestão da imagem circular formada a partir do encontro das mãos com seus reflexos na água, ou seja, isso é equilibrado, porque quando ele toca a água de alguma forma e forma um todo circular, isso é um equilíbrio típico do barroco. Letra B. A continuação do classicismo, já que temos um mito clássico sobre vaidade, aos moldes da Renascença, ou seja, puramente renascentista, enfatizado pelo mito grego, usado como tema pelo pintor nesse quadro. Letra C. O teor dramático da cena pintada, quebrado pelo realismo, com que se representa, uma digitação aí, o apego e a paixão de Narciso pela própria imagem. Ou seja, há uma dramaticidade, porque tem todo o mito ali presente. Há um realismo, porque o rosto dele é representado na maneira de retrato mesmo. E esse realismo quebra essa dramaticidade, segundo a letra C. Será que é isso? Letra D. O tom monocromático usado pelo artista em sua busca por harmonizar as duas partes da imagem, formadas pela personagem e seu reflexo no lago.
Ou seja, há um tom monocromático porque existe um tom de cor só. Nas duas partes da imagem você tem um tom de cor predominante no reflexo da imagem real, aquelas partes formando as metades que a gente viu. É isso? Isso é a harmonia típica do barroco? Ou a letra E, um dualismo estabelecido pelo jogo de claro e escuro, pela contraposição entre realidade e ilusão e entre paganismo e visão cristã sobre a vaidade humana. Tem dualismo, claro e escuro, realidade e ilusão, mito pagão e a visão cristã, é a harmonia monocromática, ou tem dramaticidade porque tem uma narrativa ali, mas ela foi quebrada na letra C pelo realismo, ou é tudo clássico, é tudo renascentista, o barroco continuou 100% isso, ou é equilibrado, diz a letra A. A resposta nossa, letra E. Veja, equilíbrio, tire, isso não faz parte do barroco, isso faz parte da renascença. O barroco quebra com isso, embora ele sofra influência ainda, mas ele vai dramatizar isso de maneira subjetiva, conflituosa, ambígua. Então você já tiraria também a letra B, porque o tema clássico não pode ser tratado do modo da Renascença, senão seria Renascença, não seria Barroco. E veja, a ideia de harmonia também é um princípio clássico, né? Não é um princípio barroco. Barroco é conflito. Também não há princípio de representação cromática, né? Porque você tem claro e escuro, voltando aqui ao quadro rapidinho, você vê. Como também chamando a atenção para a feição do rosto, está até a setinha aqui, a feição do rosto, o olhar deslumbrado, boquiaberto com que ele se apaixona pela própria imagem, ou seja, volte lá para a letra C. O teor dramático não é quebrado pelo realismo, pelo contrário, essa expressão fisionômica realista, fotográfica, ela acentua a dramaticidade. A resposta nossa, letra E. Barroco é dualismo, desequilíbrio, ambiguidade. E aí vem uma questão que eu quero destacar para você. Claro e escuro, você viu lá as metades representando isso. A realidade da imagem e a ilusão do reflexo. E onde é que está a dualidade, Diego, entre paganismo e visão cristã? Veja, é um mito pagão, que é um mito grego, de alguém que se apaixona pela própria imagem. Mas quando você leva isso para a ideia cristã do barroco, não esqueça que a vaidade é pecaminosa. E a matéria é só uma ilusão, por isso que ela está refletida lá na água. Ela é transitória, por isso que tem que ser a letra E. Entenderam aí? Ó, quando o Enem pede a sua habilidade de reconhecer o contexto estético, seja de pintura, de escultura, de literatura, você tendo conhecimento do movimento facilita muito a sua vida. Barroco é dualismo, né? Essa questão está aí para lembrar isso. E a última questão, a gente está aí mais ou menos com a hora, é uma questão que cobrou Aleijadinho do Enem. Colocou outro profeta, nesse caso aqui, ó, profeta Ezequiel, ok? Está mais em cima da igreja, veja no adro aqui que dá acesso à igreja, como eu disse a vocês. Pedra sabão também, uma expressão dramática, anatômica, olha os tendões aqui. Ele também segura um versículo bíblico, certo? Os olhos amendoados aqui, só que o rosto um pouquinho mais... É outro tipo de variação anatômica que ele usa, né? A maçã do rosto mais cavada. E veja o que a questão diz. Ó. Com contornos assimétricos, a gente já falou da assimetria que acompanha esculturas dele. Riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, esculpida em pedra sabão por Aleijadinho. Então está aqui, ó. Lembro que é o mesmo santuário onde você tem a Via Cruz, que a gente também visitou.
Olha o planejamento detalhado, olha aqui os detalhes anatômicos, e aqui a questão juntou barroco e rococó. O barroco, dessa temática bíblica, dessa dramaticidade escultural, das feições anatômicas, dos detalhes do tecido, da escrita aqui nessa espécie de papiro, e o rococó porque está ligado à arte feita com pedra, decoração de igreja, como se poderia discutir que essa assimetria é alguma herança da arte gótica, em pedra, ligada à grandeza espiritual dos profetas, digamos assim, como decoração de igreja. Então, tudo isso é possível. Aqui a questão escolheu por falar de barroco e rococó, certo? Profundamente religiosa, a obra de Aleijadinho revela liberdade, representando a vida de mineiros à procura de salvação. Credibilidade, atendendo a encomendas de nobres de Minas Gerais. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Ou singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Veja, a liberdade para representar mineiros que buscam a salvação. Ele está atendendo a encomenda de nobres das Irmandades Mineiras ou de autoridades mineiras, como no caso lá de São Jorge. As Irmandades que doavam, né, dinheiro para essas obras nas igrejas. Dê uma olhadinha nisso depois, vale a pena saber mais sobre o assunto. É uma obra simples, com mínima condição estética para contemplar o divino. Mostra bem a identidade artística dele, pegando o que é sacro, o que é divino, o que é bíblico, e dando uma feição popular mais brasileira até, ou singularidade, mais brasileira que eu estou falando assim como mais local, né? Da realidade mineira dele, mais colonial brasileira nesse sentido, não ainda como identidade, como eu disse a vocês. Ou a letra E, singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Chegou lá em São Jorge, será que é isso aqui? Como São Jorge ele botou uma personalidade política de sua época, alguns dizem que era o próprio governador naquela imagem. Será que é isso? E aí, com que letra você ficaria? O gabarito do Enem é a letra D. É a identidade, a personalidade artística dele. Pegando o que é sacro, que é divino, como a Via Crucis ou como os profetas aqui, e dando feições populares mais próximas a essa identidade étnica mestiça brasileira com a qual ele convivia em Minas. Essa é a resposta, certo? E não deixa de ser ambíguo, né? Entre o divino e o humano, entre o universal e o local. Representação de mineiros à procura de salvação não é o caso, porque são profetas. Lembre que aí está misturando um pouco com Gregório de Matos, né? O eu que busca a salvação. Não é o caso aí. A credibilidade atendendo a encomendas de nobres de Minas. Aí, no caso, foi uma encomenda feita a ele, mas é um distrator daqueles, assim, não é a mais correta, não é isso que mais se destaca na obra dele, certo? Não é errado, mas não é, digamos assim, o mais relevante. Sobre isso é muito comum nessas questões do Enem, tá aí para confundir você muitas vezes, né? Simplicidade, você não vai dizer nunca que uma obra dessa é simples. Simples não faz sentido para nada do barroco. E a letra E, personalidades do reinado nas obras divinas, outro distrator, porque isso é presente na obra dele, como a gente viu lá, na possibilidade de entendimento da escultura de São Jorge, mas não é o caso aqui, certinho? É uma questão bem bacana aí, você vê como geralmente se cobra Aleijadinho, certo? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer a conexão entre a discussão estética que a gente teve na última videoaula e como isso é cobrado geralmente em questões objetivas. Saúde para todos, para a família de vocês, e até o próximo encontro, quando a gente trouxer outro tópico ligado
a prova de linguagens do Enem, tá? Grande abraço.